Sabia que a forma com que você faz a remoção das extensões de cílios pode ser um fator crucial para a cliente decidir se volta a fazer extensão de cílios ou não faz nunca mais? É por isso que no vídeo de hoje nós vamos unir a ciência aliada à técnica. Eu vou trazer aqui para você pontos essenciais de como fazer uma remoção de extensão de cílios de forma segura usando o removedor e vamos aproveitar também para fazer uma análise de composição e analisarmos juntos os ingredientes do novo removedor que a Cherry lançou, o removedor de extensão de cílios da Cherry. Vamos avaliar sua promessa, seus ingredientes e a sua ação. E eu vou te ensinar como garantir uma execução segura da remoção das extensões de cílios e como evitar o famoso esbranquiçamento do fio. Se você é leste já atuante, com certeza já fez alguma remoção química e ficaram resíduos brancos. Eu vou te explicar cosmetologicamente como isso acontece, por que acontece e como você pode evitar. Tudo isso pensando sempre em não gerar desconforto à cliente e fazer um procedimento 100% seguro. Se você não me conhece muito, prazer, eu sou a Andreita, mas podem me chamar de Andy porque agora nós já somos íntimas. E além de ser uma entusiasta do marketing, do mundo da inteligência artificial, eu sou formada em estética e cosmética. E durante a minha formação no ensino superior em estética, eu me apaixonei pelo ramo da ciência, pelo ramo da pesquisa científica, fiz alguns trabalhos em pesquisa científica e me aprofundei na parte mais da pesquisa cosmetológica. Mesmo que fora do mundo da pesquisa científica acadêmica, eu continuei me aperfeiçoando no ramo da cosmetologia, direcionado ao ramo das extensões de cílios e do design de sobrancelha. Esse é um assunto que, com o crescimento do meu perfil de marketing, eu acabei diminuindo um pouco, mas que eu considero essencial e eu vou sempre dar um jeito de falar sobre cosmetologia, sobre ciência aplicada ao nosso mercado, porque acredito que isso seja essencial para a diferenciação profissional e para, de fato, a gente ter um mercado visto com respeito. Quando a gente consegue basear nosso atendimento em ciência, torna muito mais seguro para nós profissionais e para as nossas clientes. E quanto mais o mercado ciente de profissionais medianos, mais é uma oportunidade para quem quer de fato estudar e aprender a fundo se diferenciar. Se você é esse tipo de profissional, fica por aqui e já comenta nesse vídeo quais outras análises cosméticas você quer ver por aqui. Adesivo? Algum outro removedor? Qual outro produto você quer que eu traga mais? Finalizadores, aceleradores de cura, primers? Fala o que vocês querem que eu vou trazer conteúdo denso sobre isso para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. Vamos começar falando por que entender sobre remoção é muito importante. A maioria dos cursos de extensão de cílios são de 2, 3 dias no máximo, quando não menos. E acaba não se dando atenção à remoção porque a preocupação é tão grande na aplicação que a remoção fica de lado. Isso faz com que muitas profissionais se tornem inseguras na prática da remoção e na hora do vamos ver tem que se virar para aprender. E a remoção está muito ligada à fidelização de clientes, sabe por quê? Conforme você se posicionar no mercado, você vai ter que fazer algumas remoções de clientes suas, seja porque você trabalha com algum protocolo que faz determinadas aplicações e depois faz uma remoção, ou porque clientes que estão vindo de outras profissionais e estão frustradas por algum motivo, vão querer fazer a remoção com você. É uma opção sua como profissional decidir se atende ou não essas pessoas que estão vindo de outras profissionais. Por quê? Uma remoção, um dos pontos importantes para você ter em mente é que a remoção vai depender muito da aplicação que foi feita. Uma coisa é fazer remoção num trabalho que foi feito com a quantidade correta de adesivo. Outra coisa é fazer uma remoção num cílios que foi feito com a técnica incorreta, como um tufinho, inteiriço, ou um trabalho que em teoria seria fio a fio, mas que está com excesso de adesivo. São remoções completamente diferentes, com níveis de dificuldade diferentes. Então, é a opção sua como profissional decidir se atende ou não essas outras clientes, mas eu entendo que estar aberta a atender esse tipo de cliente, dependendo da sua política, pode ser uma oportunidade de mostrar para elas que existe sim técnica segura no mercado e que elas só tiveram a infelicidade de fazer com um profissional que não estava preparado. E por que a remoção está tão ligada também à fidelização? Essa pessoa que te procura porque teve um problema com outra profissional, ela está decepcionada e muitas delas já vem com o pensamento de quero remover e nunca mais vou fazer. Dependendo do seu posicionamento durante a remoção, de explicar o processo para ela, explicar o que foi feito errado, mas sem atacar a outra profissional, mas de fato só mostrando para ela a realidade, vai ser essencial para que essa cliente não saia disseminando ódio à extensão de cílios, porque ela teve a infelicidade de ter um trabalho mal feito,
e que com isso talvez ela até volte a fazer a extensão em outro momento com você ou até naquele mesmo momento. Então, tornar o momento da remoção menos traumático é essencial. E também existem clientes que ficam frustradas porque têm uma experiência muito negativa com a remoção, de sentir muita ardência nos olhos, e muitas vezes isso acontece não porque você está usando um removedor ruim, mas porque você não tem domínio da técnica de remoção, ou não fez a escolha adequada do produto a ser usado nessa remoção. Outro ponto muito importante é deixar claro para a cliente que remover os cílios em casa não é uma opção segura. Muitas clientes pesquisam como remover a extensão de cílios em casa sozinha e sai passando óleo, sai passando coisas nos olhos que pode gerar uma sensibilidade muito maior, porque não é algo feito para se usar no olho. E se a extensão tiver feita de forma correta, vai ser difícil de tirar. E se for feita de forma incorreta, tufinhos da vida, inteiriços, vai ser mais difícil ainda e ela vai se traumatizar e gerar um trauma no próprio fio natural. Então, saber a remoção correta também é importante para que você consiga educar as suas clientes do quanto remover em casa não é um caminho ideal. E agora entrando na técnica em si de remoção. O primeiro ponto que é importante você ter em mente é que existem diferentes tipos de removedores. Existem removedores em creme e pasta, que são mais densos, tem mesmo essa textura cremosa, pastosa. Existem os removedores em gel, ou seja, eles são um pouco mais aquosos. E existem os removedores líquidos. Eu, Andreina, nunca recomendo para alunas minhas usarem removedor líquido na cliente. O removedor líquido eu vejo como uma opção para limpar uma pinça que ficou suja de adesivo, para limpar um móvel que caiu o adesivo. Agora o líquido, o removedor líquido nos olhos, não vejo como opção. É muito difícil você fazer o controle de produto, esse produto pode escorrer muito facilmente para o olho da sua cliente. Qualquer coisa que entre em contato com a esclera, que é essa parte branca dos nossos olhos, vai causar ardência. Andreina, o removedor da Cherry arde o olho? Qualquer coisa que você deixa cair dentro do olho do seu cliente vai arder o olho. O removedor não foi feito para entrar dentro do olho da cliente. Isso vai muito do seu manejo de produto. Eu não vou testar, colocar dentro do meu olho e nem dentro do olho do cliente. Reflita. Então, na minha rotina de atendimentos e nas minhas indicações para as minhas alunas, sempre priorizo os removedores creme ou, no máximo, em gel. Qual que é a vantagem do em gel? Ele age mais rápido por conta de ter essa textura aquosa, mas exige mais manejo de controle de produto de você, profissional. Existem vários fatores que vão influenciar no quão fácil ou quão difícil vai ser sua remoção. A gente até começou a falar sobre isso. O tipo de cola que foi utilizado, há quanto tempo essa cliente está com extensão? Raciocina comigo. Se você acabou de fazer essa cliente por algum motivo tem que remover, esse adesivo ali tá novo. Se você usou o finalizador de cura, ele tá totalmente polimerizado e tá recente, tá novo. Agora, se é uma cliente que está voltando ali depois de 20, 30 dias para fazer uma remoção dos resquícios que ficaram, primeiro, que vai ter menos extensão. Segundo, que esse adesivo já está degradado, porque tem muito tempo que ela está expondo esse adesivo ao vapor, durante o banho, ao dia a dia. Então, esse adesivo já está mais facilmente quebrável do que uma extensão que foi feita na hora. Então, isso também é um fator que vai diferenciar o quão fácil ou difícil vai ser remover. A condição do fio sintético e da técnica aplicada. Se foi um volume russo, por exemplo, que abraça mais o fio natural, se foi um capping que abraça mais o fio natural, vai ser mais difícil de remover do que uma técnica clássica. E também tem a questão do manejo correto da técnica, da quantidade de adesivo que foi utilizada. Isso quando a gente pega trabalhos que são clientes que estão vindo de outras profissionais com excesso de cola, vai ser mais difícil remover. E quando eu falo de controle de produto, o que eu tô falando? Muitas profissionais têm o hábito de passar o removedor nos cílios da cliente, passar nos dois olhos de uma vez e deixar ela ali. Tome cuidado com isso, porque a cliente vai se mexer, se você tem que estar ali perto, tanto para fazer uma aplicação mais direcionada com controle de produto. Qual que é a forma que eu gosto de fazer? Pegar um microbrush e aplicar rente à área de adesivo. Aplico em todo o olho de uma vez? Depende. Se é uma extensão que eu acabei de fazer, eu só aplico em todo o olho de uma vez se eu vou estar ali totalmente focada em cima, ali mexendo nesses fios. Eu não gosto de deixar a cliente ali sozinha com o removedor agindo. Eu tô sempre perto dela, eu explico para a cliente, olha, eu vou passar um produto para fazer a remoção. Então eu preciso que você não passe a mão nos olhos e que você não aperte os olhos, porque isso vai fazer com que o produto entre dentro dos olhos dela. Então, uma boa comunicação com o seu cliente é essencial para fazer uma remoção segura também. E se é uma cliente que está com alguma sensibilidade, que está vindo de outro profissional,
eu aplico por partes, eu não aplico em todo o olho e principalmente se a extensão ainda está muito perto da pálpebra. Por quê? A chance desse produto se mover é muito grande. Então, eu não sigo uma técnica universal para fazer a remoção. Eu analiso o caso individual de cada cliente. E antes da gente entrar na análise de composição do removedor da Cherry, vamos pensar um pouquinho como é que um removedor de fato age quimicamente, cosmetologicamente, baseado nos seus ingredientes e na estrutura que a gente tem da extensão de cílios. Lembra que quando você fez o seu curso, porque eu creio que você fez um curso bom, você foi ensinada que o adesivo é a base do cianoacrilato, existem diferentes tipos de cianoacrilatos, e esse cianoacrilato passou por um processo de polimerização. O que é a polimerização? É quando as moléculas do cianoacrilato se unem e formam um polímero. É quando ele passa do estado líquido para o estado sólido e polimeriza. Esse processo de polimerização sofre influência da temperatura e da umidade e ele leva um certo tempo para se concluir. Porém, hoje em dia a gente tem os aceleradores de cura, os finalizadores, que fazem com que essa polimerização aconteça imediatamente. E isso faz com que sua cliente possa molhar os cílios logo em seguida sem ter problemas. O tema de hoje não é adesivo, não é finalizador de cura, mas posso fazer vídeo sobre isso também, é só vocês me pedirem aqui nos comentários. Mas por que é importante você saber desse processo? Porque se a gente vai remover essa extensão, é um produto que vai agir justamente fazendo o contrário. Lá no finalizador de cura, a gente tem catalisadores que aceleram a reação de polimerização. Nos removedores, nós temos solventes que vão vir quebrando essas ligações que foram feitas, ou seja, vai despolimerizar o nosso adesivo. Por isso que esse processo de remoção vai depender da quantidade de adesivo que a gente tem ali, vai depender do estado que esse cílio está. Porque o produto ele tem que penetrar ali na região do adesivo para ir despolimerizando ele aos poucos, tanto que quando você faz uma remoção, você vai notar que não fica mole do nada, ele vai ficando mais viscoso e você vai conseguir fazer essa remoção. E aqui a gente já entra no ponto do porquê que muitas vezes ficam resquícios brancos. Eu tenho certeza que quando você fez o seu curso, você fez aquele teste de colocar a gotinha do adesivo, ou você já viu um vídeo se não fez no curso. Colocar a gotinha do adesivo sobre uma superfície e jogar água em cima. Quando a gente faz isso, ele fica branco imediatamente, porque a gente faz uma polimerização por choque. A gente coloca excesso de umidade ali. Por isso fica branco, fica esbranquiçado. Pense que no removedor você está fazendo o processo contrário. Então, a gente está despolimerizando esse adesivo, é como se a gente estivesse meio que voltando ele para o estado líquido, só que ele não chega a ficar líquido, né? Ele fica viscoso. Se eu deixo resquícios desses restinhos de adesivo nos cílios da minha cliente e jogo água, esse adesivo que voltou a estar meio fresco, ele não tá fresco, né? Mas ele voltou meio que pro estado dele não polimerizado, e eu venho com água para enxaguar, é natural que fique esbranquiçado. Porque aquele resquício de adesivo que ficou ali estava mole, você jogou água e causou uma polimerização incorreta de novo. Fez sentido aí para você? Então, como é que você vai fazer que isso não aconteça? Sempre que você vê que ainda tem resquícios de adesivo ou até de removedor, você vai aplicar um pouquinho mais de removedor. Eu gosto de fazer isso sempre com auxílio de microbrush e da própria pinça. E você vai tirar bastante todo e qualquer excesso de adesivo e de removedor que você esteja vendo, antes de enxaguar os cílios da sua cliente. Depois que você fez isso, se certifique de tirar completamente, usa a pinça para fazer o arraste de pequenos adesivos que possam ficar ali. Eu gosto de usar um lip gloss, que é aplicador de batom, vou colocar a imagem aqui, para tirar completamente o resquício de removedor, para que quando eu vier fazer a higienização, a água que eu jogue ali não cause esse efeito de deixar esbranquiçado e também para que não entre resquícios de produto, de removedor, nos olhos da minha cliente, porque eu não quero causar nenhum desconforto para ela. Então, sempre se certifique de tirar completamente os produtos antes de vir com espuma, antes de vir com água. É essencial fazer uma boa higienização depois da remoção para que essa cliente não vá para casa com restinhos de removedor ali nos olhos e quando ela for lavar o rosto, ela não vai se atentar a isso e cause uma ardência, cause um desconforto. Lembre-se que a extensão de cílios é feita para ser prática e a gente tem que tentar causar o mínimo de desconforto possível para nossa cliente. É para ser algo que agrega na vida dela e não que gera problema. E se você vai fazer uma aplicação, Andreina, pode fazer uma aplicação no mesmo dia? Depende. Depende da situação do fio natural dela. Eu sempre avalio. Se foi uma remoção feita porque ela quis tirar a técnica que ela estava antes ou porque ela foi fazer uma cirurgia, algo do tipo, avalie o fio natural para ver se ele está em condições saudáveis
para receber uma extensão. Se estava sendo feita uma técnica correta, vai estar ok o fio dela. Agora, se ela vem de algum trauma de uma técnica incorreta, avalia o fio natural. Você pode propor que ela use o produto de home care em casa como regenerador da Cherry. Tem o regenerador na versão bisnaga e tem o sérum de home care. Para cliente, eu indico muito mais o sérum de home care pela facilidade de aplicar. Então, se ela tiver com os cílios fragilizados, indica um produto como esse para ela usar por um determinado momento antes de fazer a aplicação. Agora, se foi uma remoção feita por um motivo ok, os cílios dela tá ok, quer fazer a aplicação, higienize muito bem. Porque se ficar resquício de removedor no fio natural, obviamente a aderência da nova extensão vai ser afetada. Agora, vamos falar do removedor da Cherry. O removedor da Cherry veio pra gente assim, no formato de bisnaga. E a textura dele, deixa eu colocar aqui na própria caixinha para você ver. É uma textura que eu descrevo, deixa eu focar, não tá focando, meninas. É uma textura meio que gel creme. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a gotinha caindo aqui pra... Ó, tá vendo? Ele é um gel. O formato de bisnaga eu achei bem legal, porque facilita a aplicação. Eu não gosto nunca de, com nenhum produto, aplicar direto nos olhos da cliente. Eu sempre gosto de colocar em alguma plaquinha ou até na minha própria luva, porque eu trabalho de luvas, aplicar bem pontual, com o auxílio do microbrush e das pinças. Então, mesmo ele tendo esse biquinho bem prático, eu não aplicaria direto nos olhos da cliente, porque isso facilita o meu controle de produto. Essa altura do campeonato, você já entendeu que o controle de produto é muito importante para a gente fazer uma remoção bem feita. Esse vídeo já está super longo, então eu não consegui chamar uma modelo para eu fazer uma remoção na prática. Porém, contudo, entretanto, se você comentar que quer ver o procedimento na prática, eu gravo um vídeo e trago aqui para vocês. Fui até ali pegar um microbrush para te mostrar mais de pertinho a textura. Depois eu vou colocar alguns takes que eu vou fazer direitinho, sabe? Mostrando ele para vocês, ó. Mas, ó, ele é uma textura gel creme. Sempre faça a remoção de luvas. Assim, é uma questão de biossegurança. Eu, Andreina, gosto de trabalhar com luva, trabalho com luva. Mas se você não gosta e for fazer uma remoção com suas unhas em gel, assim como a minha, se o removedor encostar, vai dissolver a sua unha, vai fragilizar, vai deixar ela mole. Por quê? As unhas são polímeros também, sabia? Essas unhas que a gente faz em gel é um polímero. Por isso que as manicures, inclusive, indicam que você não use acetona, use removedor de esmalte. Porque a acetona é um solvente e vai fragilizar o seu gel. Lembra que nos nossos removedores a gente também tem solvente, então se encostar na sua unha de gel, vai derreter. Por isso também a gente tem que evitar ao máximo que o removedor encoste na pele da nossa cliente. Pensa que esse produto foi feito para entrar em contato com a extensão, com o adesivo, não com a pele. Evite ao máximo o contato com a pele. Por isso, quando a remoção vai ser feita num cílios que foi recém-feito, você tem que ter mais cuidado, mais controle de produto. Não é que vai fazer mal se entrar em contato com a pele. Inclusive, a composição desse aqui tem agentes muito interessantes que a gente vai falar agorinha. Mas evite o contato com a pele. Não é que vai gerar um problema ter contato com a pele, mas aqui a gente trabalha com a precaução. Não é feito para entrar em contato com a pele, então evite. Quando a gente olha a caixinha do produto, tem algumas informações bem interessantes. O primeiro é que tem registro na Anvisa, então isso nos ampara, é algo muito interessante. A promessa do produto é uma remoção fácil, é ser sem odor, realmente não tem odor. E o modo de uso indicado é: aplique uma pequena quantidade do removedor sobre os cílios sintéticos e deixe o produto agir por aproximadamente 5 minutos. Após amolecer, remova levemente os cílios sintéticos da base em direção à ponta dos fios. Então, aplicou o removedor, você vai tirar o fio da base para a ponta. Nunca contra os olhos da cliente, sempre da base para a ponta. Use microbrush para te auxiliar e a própria pinça também do procedimento. Não utilizar o produto se a pele estiver irritada ou lesionada. Manter a temperatura ambiente protegida da luz solar direta. Não aplicar se a pele estiver irritada ou lesionada. Em caso de contato com os olhos ou irritação, lavar com água em abundância e manter fora do contato de câncer. É de uso profissional. Faz total sentido, né? Inclusive. Eu entrei aqui no site da João da Beleza para ver o que mais que eles nos dizem sobre esse removedor. É muito importante quando a gente vai julgar, avaliar um produto, entender qual é a promessa dele. Muitas vezes você se frustra com produtos porque você quer que ele cumpra uma coisa que ele nem te prometeu. Então aqui fala: remoção suave, segura e profissional das extensões de cílios. O Simple Remover foi desenvolvido para lash designers que exigem qualidade, performance e delicadeza. Com uma fórmula eficaz e textura leve, ele remove extensões de cílios com agilidade, sem comprometer a saúde dos fios naturais ou causar desconforto ao cliente. Por que escolher esse removedor? Remoção rápida e delicada sem danificar os cílios naturais, aprovado pela Anvisa,
textura leve e não oleosa, ideal para aplicação precisa, dermatologicamente testado, livre de crueldade e compatível com a linha de adesivos da Cherry. Isso aqui é um ponto importante. Faça testes externos, coloque uma gotinha do seu adesivo numa superfície, aplica o removedor em cima para você ver se esse removedor vai ser compatível com o seu adesivo. Ação controlada que evita ardência e proporciona conforto extra cliente. Seguro. A parte de ser dermatologicamente testado é muito interessante, porque hoje no mercado cosmético das extensões de cílios ainda não se é exigido como deveria testes dermatológicos e oftalmológicos. A Cherry é uma marca que bate muito em cima disso e eu admiro muito isso, porque mostra um profissionalismo e um grande investimento, porque fazer testes da forma com que deve ser feita é bastante caro. Então eu valorizo muito isso numa marca. A promessa dele é fazer uma remoção em 5 minutos, mas como eu te falei, não adianta a gente achar que vai remover uma técnica bem feita no mesmo tempo que vai remover uma técnica cagada. Ou até uma técnica bem feita, mas que com um abraço maior de adesivo no fio, como capping, microgota, volume russo. Então, isso vai depender muito da aplicação. Se é uma cliente que tem muitos cílios, por exemplo, várias camadas, entende que esse removedor vai ter mais dificuldade para penetrar nas camadas? Então, a forma com que você faz essa aplicação vai fazer total diferença para que cumpra essa promessa do tempo de ação. Algo que está bem destacado na ampola desse removedor é o fato de ter depantenol na composição. O depantenol, geralmente nas composições cosméticas, é tido como um agente umectante. Umectantes são agentes que promovem a hidratação por meio da retenção de água. Então, um agente umectante consegue atrair e reter a água. Tendo em vista a promessa do produto, que é ser uma remoção mais suave, inclusive menos agressivo à pele, ter o depantenol faz com que essa promessa faça muito sentido baseado nos ingredientes. Quando a gente analisa uma composição, é muito importante a gente entender também que não é simplesmente ler qual é a função de cada ingrediente ali e eu vou ter certeza da ação. Porque além da listagem de ingredientes, nós não temos como saber as porcentagens que a marca usou, até porque seria como a confeiteira vender sua receita de bolo. E também existem tecnologias aliadas aos ingredientes. Como assim? As marcas investem em tecnologias de ação. E essas tecnologias a gente não vai saber simplesmente de ler uma listagem de ingredientes. Então, ter um entendimento básico do que cada ingrediente é capaz de fazer ou não vai nos ajudar a entender se a promessa da marca faz sentido, o que nesse caso aqui fez total sentido. Mas você não vai saber as tecnologias empregadas ali atrás. Por isso, testar é muito importante. Eu defendo muito que a gente coloque nos nossos métodos de trabalho o método científico, que é observação, raciocínio e teste. Então, eu observei o produto, a textura, a promessa da marca. Eu vou raciocinar. Se baseado naquela lista de ingredientes, ele pode me cumprir o que ele está prometendo. Não só na lista de ingredientes, mas também na toda a técnica da extensão de cílios em si, de entender a ciência ali de cada passo. E com isso, eu vou propor esse produto a testes. Hoje eu estou fazendo aqui uma avaliação inicial com você, onde eu ainda não apliquei os testes. Então, por isso eu deixo aqui com vocês em aberto. Vocês querem ver a etapa de testes, querem ver eu aplicando em modelos, eu fazendo testes externos? Se quiserem, vai ser uma honra gravar tudo, registrar e trazer aqui para vocês. E se já usaram esse removedor, me conta também nos comentários. Ter o depantenol faz muito sentido para essa proposta de remoção suave, porque ajuda, caso entre em contato com a pele, a manter ali uma questão de reter a umidade e também pensando na estrutura do fio. Muitos removedores deixam o fio sensibilizado, ressecado. O fato de ter depantenol nessa composição pode ajudar com que o fio continue hidratado mesmo após um processo de remoção. Então, se você vai fazer uma remoção numa pessoa que está com fio fragilizado, se torna um produto ainda mais interessante, porque vai remover sem fragilizar ainda mais. Dentro das regras de rotulagem da Anvisa, não é exigido que os produtos estejam em ordem quantitativa, ou seja, do maior para o menor, do mais concentrado por menos concentrado. Isso é muito difundido, mas não é uma exigência da Anvisa. Muitas marcas adotam isso como política por boa prática, mas não dá para você bater o olho ali e falar, esse é o ingrediente que tem mais. Quando eu olho aqui para o rótulo, o primeiro componente que está na composição é o propileno e carbonate. E nas minhas pesquisas mostrou que é um tipo de solvente. Logo faz total sentido, porque para um removedor ter sua ação, nós precisamos de um solvente. Também tem água, que é essencial na maioria das composições cosméticas para tornar a composição mais aquosa. Se tratando de um produto em gel, é muito comum também.
Pra te falar a verdade, eu não sei se eu já li alguma composição que não tem água, não consigo me lembrar. E ela pode estar aqui também para ajudar a diluir os componentes e tornar essa composição, esse produto, como ele tem que ser. Também tem um tipo de óleo, parece ser óleo de oliva. Tem alguns agentes que são conhecidos como espessantes, que são justamente para dar a textura que o produto promete ter. Ele tem também propilenoglicol, que também pode ser um ativo umectante, mas também pode ser um solvente. Não sei com qual função ele está nessa composição, mas de todas as formas faz total sentido. Tem também alguns silicones, que faz total sentido com essa textura siliconada, que é meio gel-creme. Eu não descreveria esse removedor nem como gel, nem como creme. Eu sinto ele bem gel-creme. E os silicones da composição fazem total sentido para essa textura. Ele também tem o PEG 60, com um tipo de óleo hidrolisado. Normalmente, esse tipo de ingrediente está com a função de emulsificante, de unir a composição, porque já repararam que a gente tem óleo e tem água dentro da composição. E você, assim como eu, quando era criança, aprendeu que óleo e água não se misturam. Então, normalmente, a gente tem que ter um agente emulsificante, que vai ser uma espécie de ligação entre o óleo e a água e vai ajudar a tornar tudo uma emulsão, fazendo com que essa composição seja estável e bonitinha ali como ela tem que ser. E também tem a glicerina, que também é um tipo de umectante e acredito que está aqui com essa função, tanto de deixar a composição bem homogênea e ajudar a atrair e reter água. Esse atrair e reter água pode ser tanto para a composição quanto para o fio, para a pele. Então faz muito sentido a composição dele. Eu gostei bastante da composição. A Cherry sempre se dedica muito nessa parte de construção das ideias. Inclusive, eles têm uma cientista no time que é especialista, é uma farmacêutica especializada em cosméticos, uma doutoranda em cosméticos, que é a Maísa, que é uma pessoa que eu admiro muito. Inclusive, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Se você é do mundo dos cílios, acompanhe ela, porque ela traz conteúdo embasado em ciência para o nosso mundo, e isso é muito importante. A gente tem que divulgar ciência dentro do nosso mercado, porque não adianta a gente querer ser vista com respeito, sendo que nós mesmos profissionais não estamos embasando o nosso atendimento, a nossa técnica, no que tem de mais evidenciado no mercado. Esse é um dos motivos pelo qual eu confio muito nos produtos da Cherry, e eu nunca faria um vídeo sobre um produto o qual eu não sei o quanto a marca se dedica da criação até o suporte ao cliente. Eu vou deixar também um link na descrição de onde vocês podem encontrar esse removedor, mas eu quero muito saber se alguém já usou, como é que foi a experiência. Eu já vi alguns testes que me deixaram bem otimistas, mas confesso que ainda não fiz em modelo, porque eu nunca aplico um produto que eu ainda não conheço de fato, não testei em clientes. Então eu vou fazer um modelo muito em breve para gravar também, para mostrar para vocês, mas eu também faço testes externos, que é o que eu falei para vocês, colocar alguns adesivos, colocar esse removedor em cima para eu sentir como é que vai ser a ação dele. Eu gosto sempre de ter domínio do produto e indico que você seja uma pessoa curiosa, uma pessoa que testa também, para que você tenha segurança na hora de aplicar na sua cliente. Eu vou deixar anexado a esse vídeo também um PDF onde eu trago apenas essas informações sobre os ingredientes do removedor e quais são as funções que eu acho que esses ingredientes têm dentro dessa formulação cosmética. Lembrando sempre do que eu falei sobre a questão das tecnologias empregadas. Não tem como só pela lista de ingredientes a gente entender 100% um produto, saber se vai funcionar ou não para você. Porque depende do seu protocolo, do seu modo de uso, mas ajuda muito a se embasar, a se tornar uma profissional mais segura e mais independente. Então, eu vou deixar anexado aí esse material que eu tô criando com muito carinho para você, valorize. Esse vídeo ficou longo, mas eu acredito que a gente precisa disso no nosso mercado, de vídeos densos que explicam de fato o porquê das coisas. E se você ainda não conhecia meu canal, já se inscreve. A gente tem conteúdo tanto técnico-científico como esse, vou trazer mais conteúdos como esse, me conte o que você quer ver, mas também falo de marketing, também falo de IA. Esses conteúdos estão separados em playlists aqui no meu canal, então espero que você goste de mim e fique por aqui e te vejo no próximo vídeo.